Olá, bom dia! Hoje é dia 23 de setembro, terça-feira. Graças a Deus, mais um dia. Ele nos concede essa graça, renovando sobre nós a sua bondade, a sua misericórdia, preservando-nos até aqui para a glória do seu nome. O nosso texto devocional de hoje continua sendo do apóstolo São Paulo aos Gálatas, capítulo de número 6, versos 9 e 10. E assim lemos o que nos diz o apóstolo São Paulo. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Temos falado sobre os princípios da semeadura nesse texto dos versos 6 a 10, quando o apóstolo Paulo fala sobre a seriedade desse princípio de Deus não se zomba, da previsibilidade, o que semeia se colhe, da reciprocidade, o fato de estarmos aí sempre tendo a correlação entre o que se semeia e o que se colhe, na perspectiva da premiação da parte do Senhor, ainda que não façamos isso para sermos premiados, mas por compromisso de fé. Vimos ontem a possibilidade do cansaço. Não vos canseis de fazer o bem. E vimos que o apóstolo Paulo sabe disso. Muitas vezes fazer o bem se torna cansativo por causa da indiferença das pessoas, por causa da ingratidão das pessoas, da maldade reinante, mas não importa, é preciso seguir adiante. Por isso ele fala deste outro princípio da semeadura, que é a necessidade da perseverança. Ele diz isso no verso 9: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Portanto, é a necessidade da perseverança. Primeiro ele nos dá aqui, nos fala sobre o incentivo da convicção e da certeza. Ele diz: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, ou seja, colheremos. Mesmo que as situações sejam adversas, as situações sejam contrárias, nós tenhamos dificuldades, vivenciemos a indiferença, até mesmo a ingratidão, é preciso que a gente tenha consciência da premiação, que é a colheita. Haveremos de colher. Não será em vão, como diz o apóstolo São Paulo, o vosso trabalho no Senhor não é vão. Há realmente um resultado positivo que justificará o nosso envolvimento, o nosso empenho, a nossa atuação. Eu vejo pessoas que às vezes trabalham com pessoas que são como que refratárias à ação da bondade, mas eles não desistem, eles não param. Pessoas que trabalham às vezes com recuperação de outras pessoas que têm problemas de dependência, seja jogo, seja dependência química, seja dependência do sexo, enfim. Eles trabalham, as pessoas têm um impacto, recuperam, mas a reincidência é muito grande. E a quantidade daqueles que
desistem no meio do caminho e voltam à vida pregressa, antiga, é muito grande. Mas o texto aqui é exatamente esse. Não vos canseis de fazer o bem. Por quê? Porque apesar da possibilidade do cansaço, preciso perseverança com a convicção da colheita. Por quê? Porque os resultados são garantidos, os resultados são bastante seguros. Agora veja bem, o apóstolo São Paulo diz, porque a seu tempo ceifaremos ou haveremos de colher. Ele usa aqui o kairos, que é um tempo específico. O resultado será garantido, a premiação virá, a colheita ocorrerá. Pode não ser exatamente aquela super colheita, poderá não ser aquela safra recorde. Nem toda a semente semeada haverá de frutificar. E o próprio Senhor Jesus deixa isso claro quando ele conta a parábola do semeador. O semeador sabia semear. E de 100 sementes que ele lançou, digamos assim, percentualmente, 75% não deu um resultado. Os pássaros comeram algumas, 25%. Outras caíram em solo rochoso, improdutivo. Outras caíram em solo coberto de espinhos. Todas elas ficaram sem frutificar. Mas houve a que caiu em boa terra, bom solo, e frutificou a seu tempo. As 30, 60 e a 100 por 4 terrenos, 3 inóspitos, 3 terrenos que não responderam positivamente à semeadura. Quase para desanimar. Mas o semeador saiu a semear. E outra vez, e outra vez, e outra vez. Porque ele é semeador. Assim deve ser conosco. Temos essa convicção da necessidade de perseverarmos fazendo o bem sem desanimarmos, porque o Senhor Jesus alenta o nosso coração. Porque se o resultado for o mínimo do mínimo, e qual é o mínimo do mínimo? Apenas uma semente frutificar. Valeu o esforço, valeu o empenho, valeu o trabalho, valeu a perseverança. Por quê? Porque, como disse o Senhor Jesus, uma vida vale mais que o mundo todo. E uma vida salva, uma vida abençoada, uma vida que venha a conhecer a graça de Deus por meio do bem que fazemos a ela com o Evangelho de Cristo. Faz uma diferença tremenda na realidade deste mundo. Por isso, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos ou desanimarmos. Que o Senhor assim nos abençoe. Nós não trabalhamos por resultados, mas Deus, em sua graça, nos concede a bênção de ver também a boa colheita. Assim Ele nos guarde e sustente. Amém? Amém.